Pessoal, estou aqui com um pesquisador norte-americano que está fazendo um trabalho aqui no Brasil sobre como foi a Covid nas cidades brasileiras, né? O combate, as atitudes ali pelo poder público municipal, estadual e federal. O nosso amigo aqui, pesquisador Adam Martinez. Então, boa tarde, povo. Obrigado, vereador, pelo convite para fazer esse podcast com você. Como o vereador já disse, eu sou Adam Martinez, sou um pesquisador na Universidade de UC Berkeley, na Califórnia, mas tenho ligação com a USP aqui em São Paulo. E estou fazendo, na verdade, meu TCC, dissertação sobre Brasil e como foi essa experiência da Covid ao nível municipal. É dizer, como foi as atitudes, o que fizeram os vereadores, o prefeito, a secretaria e por quê. E acho interessante isso porque, incluso dentro da mesma política no Brasil, ao nível estadual, que fizeram toda essa política dos decretos, tem variação nos municípios. É dizer, tem alguns municípios que seguiram os decretos do governo estadual, só que acho importante que esses decretos estabeleceram o mínimo das políticas que precisavam fazer. Tem isso tudo das faixas de diferentes cores, mas além disso, o município podia decidir ser mais rigoroso. Então, coisa que aconteceu em certos municípios, mas não em outros. Então, dentro dessa variação, quero entender por quê. Então, estou fazendo as entrevistas aqui, incluso entrevistei o vereador, e estou viajando em diferentes cidades, não só aqui em São Paulo, mas também em Minas Gerais e em Bahia. E coisas estranhas, né? Aconteceu, por exemplo, a gente está até conversando sobre aquela lógica de 2020, né? Na época, decidiram, por exemplo, fechar as lojas até meio-dia, né? E diminuir o número de ônibus, ou seja, fizeram ao contrário, talvez o que deveriam fazer, né? Deviam ampliar o funcionamento dos comércios, reduziram. Então as pessoas tinham só aquele horário, acabava tendo mais pessoas, um adensamento maior de pessoas dentro de um estabelecimento comercial, que em tese aumentaria a chance de aumentar a Covid e do próprio ônibus, né? Se você reduz o número de ônibus, são mais pessoas pegando mais transporte coletivo, então o suor, né? A transpiração ali dentro do ônibus, as chances de pegar Covid, então foram umas coisas assim meio absurdas. Além disso, também tem um episódio com o Shopping Esplanada, que tinha um tempo onde a metade do shopping ficava aberto. Acho que foi o lado da cidade de Votorantim, mas o lado de Sorocaba ficou fechado. Então, coisas assim são coisas que acho interessante e estou tentando de entender um pouco mais essa lógica. Não só para entender, mas também para preparar em caso se tem outra pandemia. Sem dúvida. E assim, o que você achou, assim, porque a gente olhar essas ideias, assim, na minha opinião, lógico, de jirico, de você reduzir o número de ônibus, ao invés de você ampliar a oferta, por exemplo, você tinha as vans escolares que estavam sem nenhum tipo de atividade, que poderiam ser liberados para ter feito parte do transporte coletivo para você aumentar a frota. Era uma maneira deles gerarem receita, essas pessoas terem uma renda, né, no lugar da renda que foi perdida por conta dessas questões das escolas, melhorar o transporte coletivo naquele período e também diminuir a chance de transmissão de Covid, né? Que você achou dessas atitudes bizarras, assim, de reduzir o horário de funcionamento de comércio, de reduzir o transporte coletivo? Além de, você não acha que aumentou a chance não só de contaminar a questão da própria Covid, né, de contaminar as pessoas, mas também não trouxe um prejuízo econômico maior para as pessoas? Acho que também é importante lembrar que depois dos 3 anos, que no momento da pandemia foi coisa nova, verdade? E ninguém sabia o que era, então deu a impressão, em falando com os vereadores, prefeito, coisa assim, que tentaram fazer tudo. Mas se pode dizer, todas as ações tinham essa lógica depois de fazer a análise. Incluso tinha, vou dar outro exemplo, as barreiras sanitárias
tem certas cidades que fizeram barreiras sanitárias. Não sei se fizeram aqui em Sorocaba, mas tem certas cidades onde tentaram fechar tudo. É dizer, não só as lojas, mas a cidade completa. E o que aconteceu? A gente que morava aí que precisava comprar alguma coisa iam para outra cidade. E o que acontecia? E você vai à cidade que você fica perto, pega a Covid e volta para trás a cidade. Então, tipo assim, essa lógica que não tem muita razão, são coisas que são interessados, sabe? Então, coisa assim, mas também acho que foi uma nova experiência para o Brasil. Por quê? Porque normalmente, historicamente, sempre dependia no governo federal para dar um pouco de liderança, sabe? Ah, e a pandemia com Covid ficou, você pode dizer, os governos, pode dizer, dando mais essa liderança. É certo que o governo federal depois entrou com essa logística importante dos repassos, o auxílio emergencial, coisa assim, mas as políticas, os tipos de decretos foram dos governos. Então, e é importante também saber que não toda cidade é igual, sabe? Então você está entrando em uma política onde está fazendo decretos, mas como vai comparar Itu com Sorocaba? Não, se pode um contexto diferente. Então, o resultado é isso como estamos dizendo, o que eu estou falando, que tem certas políticas que não faz sentido no momento, mas era se pode dizer, um período, um tempo de emergência, sabe? É isso. E pegando esse nicho assim, você acredita que, por exemplo, aqui no Brasil, né, se utilizaram muito de contratos emergenciais, dispensando licitação. O Brasil, historicamente, já tem, mesmo com as licitações, tem vários problemas de corrupção, desvio de recursos. Você acredita que, comparado, inclusive, com os próprios Estados Unidos e outros países, houve um aproveitamento por parte de políticos corruptos para fraudar licitações, etc., superfaturamento? Sem dúvida, mas vou dar o exemplo dos Estados Unidos. Tinha um programa onde os mesmos comerciantes podiam ter empréstimos, quer dizer, empréstimos ao mesmo governo. Mas o que acontecia, ou o que aconteceu lá nos Estados Unidos? Tem gente que criaram os mesmos companhias, lojas, dizendo que tinha uma companhia e que precisava esses empréstimos. Mas, na verdade, não existiam essas companhias. Então, aproveitaram do momento para ganhar dinheiro do mesmo governo. Só que é importante saber que sempre vai haver esses momentos onde a gente vai aproveitar Fraude, da situação, que estão fazendo fraude. Mas eu acho, da minha perspectiva, que é importante para as pessoas que, na verdade, precisavam. Então, nunca vai ter uma política que é 100%. Sempre vai ter a gente que aproveita. Só que acho que depois, nos Estados Unidos, que fizeram processos jurídicos com essas pessoas. E muitas dessas pessoas que fizeram fraude agora são presos. Então... E fazendo um paralelo com o Brasil, por exemplo, o Brasil teve fraudes, né? Não só nós tivemos o auxílio aqui, né? Algumas pessoas que não precisavam receberam auxílio, inclusive depois foi descoberto isso, exposto, né? Pessoas inclusive que tinham grandes bens, assim, né? Claramente não precisaria desse auxílio, enquanto muitos outros que precisavam acabaram não recebendo esse tipo de auxílio. Porque, por exemplo, na pandemia mesmo, também teve algumas coisas assim diferentes. Por exemplo, eu conheci um rapaz que antes da pandemia ele estava super bem. Ele tinha um food truck de lanche, né? E tava ganhava bem, né? Tinha os filhos no colégio particular, tinha um carro bom e tal. Mas quando veio a pandemia, ele não conseguiu... não deu tempo dele fazer uma transição para as entregas, né? Ele não fazia isso, né? Então o negócio dele era receber as pessoas no food truck dele. E ele, de maneira desesperada, ele teve que vender o carro, preço de banana para pagar o aluguel,
tirou os filhos da escola ao ponto de realmente, eu via isso, nós tínhamos o site OLX, que é um site de venda, Mercado Livre, eu vi o cara ir anunciando nas redes sociais dele, no Facebook, Instagram, o cara vendendo tipo um tênis que ele tinha de R$ 500 por 50 conto, para poder, R$ 50, né, para poder comprar ali a comida das filhas e tal, e ele chegou num ponto de precisar de ajuda de cesta básica, eu vi essa evolução, assim, né, aconteceu com muitas pessoas, principalmente empreendedores, faliram, né, eu tenho, por exemplo, a Avenida de Varte Frufru, onde eu moro, nós tínhamos 107 estabelecimentos comerciais lá. Lojas com 10, 15 anos faliram, né? E aquelas que não faliram saíram muito endividadas, né? Então, assim, a gente não teve, talvez no Brasil, acho que um mapeamento de realmente quem precisar, uma distribuição melhor desses recursos. Os comércios chegou a ser até bizarro, né? Até como vereador, estava falando para você que eu fiz uma lei para isentar os comerciantes dos impostos municipais durante a pandemia. Aqueles que foram fechados, principalmente aqueles que foram obrigados a fechar. Então você via, tipo, tanto o Estado e municípios obrigando o comerciante a fechar, diferente dos Estados Unidos que deram alguns aportes, né? Não tiveram aporte nenhum. E ainda cobraram os caras ainda dos impostos municipais, por exemplo, e impostos estaduais, né? E acho interessante também que normalmente quando você tem essa conversação com a gente aqui em Brasil, normalmente chega a um lado de você pode dizer, coisa polêmica, sabe? Se você queria salvar vidas, você era pró-saúde. Se você só interessava no dinheiro, era pró-loja, pró-abertura. Só que acho que essa lógica, na verdade, não faz muito sentido quando você pensa que não é coisa que não era racional, né? Não é que vamos abrir tudo e que todos vão ficar doentes, mas também não podia fechar, porque incluso em falando com os próprios municípios, acho interessante que dependia desses impostos para fazer a mesma política de saúde. Então, como você vai fechar e depois não tem recurso para montar um hospital de campanha? Dependia já dos repartos do governo federal e estadual, mas se não tinha esse dinheiro, não dava para fazer. Ou até mesmo a pessoa, por exemplo, se você quebra economicamente as pessoas, a pessoa não vai ter dinheiro para comprar remédio de outros problemas de saúde. Então eu acho que talvez no Brasil, principalmente, faltou esse bom senso. Porque eu acho que tinha duas linhas, né? O extremismo de dois lados, o negacionismo, e do outro, fecha tudo, vamos quebrar tudo, vamos falir a economia, né? Eu acho que virou uma questão muito política, né? Não racional. Vamos combater a doença, vamos salvar a economia. Não, virou uma questão, acho que mais eleitoreira, ideológica, sei lá. Na verdade que sim, e como você já falou, não vou dizer que em todos os estados dos Estados Unidos, porque, como você sabe, perdemos muitas vidas lá nos Estados Unidos também, não só aqui em Brasil, mas tinha essa política, assim, vamos fechar, vamos ter programas que ajudam a gente não passar fome, que não precisava de dinheiro, chegavam a um ponto. É dizer, eu vou falar de meu estado, o estado de Califórnia, que já hemos falado muito da política do meu estado, mas chegou a um ponto que a gente que estava recebendo dinheiro do estado de Califórnia ganhava mais que quando estava trabalhando. E isso foi intencional, que a gente queria manter a gente em casa. Se vamos fechar, mas à mesma vez tinha esse reconhecimento que não precisava viver, precisava comprar comida, remédio, aluguel, que em muitos casos que precisavam pagar, e coisa assim. Então precisava mais um balance, um equilíbrio aí das políticas que... E a gente tem que lembrar, são dois problemas, né? A gente tá falando de um país desenvolvido, que tem caixa para financiar, e um país emergente, que eu acho que não dá para comparar, né? Até porque o Estado não vai ajudar. E eu acho que o que muito aconteceu no Brasil você teve esse negacionismo que foi ruim,
né, de uma parte, e de outra também vamos fechar. E aí, isso que era ruim, porque você acabava polarizando as coisas, né? Então, o comerciante desesperado para não fechar, porque ele ia falir, porque o governo não ajudou ele em nada, né? E às vezes ele querendo poder trabalhar. E ainda essas políticas que a gente viu que foram mais, eu acredito, mais prejudiciais, né, na contaminação e tudo mais. Por exemplo, reduzir ônibus, diminuir o horário de funcionamento do comércio, sendo que poderia, por exemplo, ter tido várias políticas. Por exemplo, o Estado ter investido, por exemplo, na questão de você tirar leis. Por exemplo, aqui no período noturno no Brasil se paga muito mais caro. Então você tirar essas tributações de maneira durante a pandemia para beneficiar a criação de terceiro, quarto turno em estabelecimentos comerciais, né, períodos noturnos, ampliar o funcionamento dos comércios, né, para que as pessoas tivessem mais tempo, talvez controlar ali no comércio quantas pessoas por metro X quadrado poderiam entrar naquele estabelecimento, ter esse tipo de controle, né, se esse era o problema. Né? E então acho que não foi feito isso, não foi feita aquela ideia, por exemplo, de você ampliar, aumentar o transporte público, né? Abrindo, porque nós tínhamos um monopólio de 2 empresas ali durante a pandemia em Sorocaba de transporte coletivo. Então, você ampliar, beneficiar, permitir que outras empresas, né, ônibus fretado, van escolar, o pessoal pudesse fazer também ali parte do transporte coletivo, para você ampliar a frota, né, de maneira temporária, né, durante essa pandemia, que eu acho que era uma maneira mais inteligente aí de você combater essa pandemia, né? Mas assim, o que você achou, por exemplo, comparado o Brasil, nós tivemos várias denúncias, por exemplo, de superfaturamento, né, de equipamentos, né, de coisas que foram constatados ali, desde aparelho respirador, máscara, né? Você acha que esse problema no Brasil ele foi maior que nos Estados Unidos ou outros países da América Latina? E assim, das cidades que você passou, assim, aonde você mais detectou esse problema? Acho que, bom, vou falar assim, tem superfaturamento nos Estados Unidos, sim, mas acho, baseado em minhas conversas com diferentes gente, não só aqui, mas em outras cidades, acho que era um maior problema aqui no Brasil que os Estados Unidos, acho. Mas dentro da mesma lógica é importante entender que tem uma diferença entre uma cidade com a população de Sorocaba a comparação a uma cidade pequena como Capitólio. De 10.000 pessoas que ficam em Capitólio a 750.000 pessoas que ficam em Sorocaba, se não estou errado. Dentro dessa lógica, vai ter uma política diferente. É decir, por exemplo, se você tem, você pode dizer, conexão, parceria, ligação com empresas que ficam dentro da mesma cidade, dá para fazer um pouco mais essa política de, olha, pode vender para Sorocaba, você está basado aqui em Sorocaba, a comparação a Capitólio, que é mais uma cidade de turismo. Então, para eles vai ser um pouco mais difícil conseguir não só o PPE, a proteção, coisas assim, luzes, máscaras, coisas assim, vai ser mais difícil que aqui em Sorocaba. Mas, à mesma vez, tem muito disso, que não havia muitas luvas, máscaras, coisas assim, então você pode dizer que, não sei, aproveitaram, pode ser, mas também pode fazer o argumento que foi um momento que ninguém tinha, então, dentro das regras econômicas, a pessoa que pagava mais podia comprar e adquirir um pouco dessas luzes, máscaras, coisas que precisavam. Não sei, na verdade, E o que você tá achando do Brasil? Assim, é a segunda vez que você vem pro Brasil, né? Então, a primeira vez foi o ano passado. Eu acho engraçado que sempre chego no Brasil uma semana depois de Carnaval. É dizer, nunca estou aqui para Carnaval.
Então, o ano passado que cheguei, fiquei 3 meses na cidade de São Paulo, no bairro da República. Conheceu a Cracolândia? Conheci Cracolândia, que acho que é importante. Tem muitos isso. Incluso, não vou dizer que eu, de Los Angeles, tudo é Hollywood, estrelas. Não, tem muitas pessoas em situação de rua também. Mas achei um pouco interessante essa experiência de Cracolândia, mas tem coisas bonitinhas, a Avenida Paulista, a Parque Ipiranga, coisas assim, então gostei. Agora, este ano que estou aqui no Brasil com Bolsa Federal dos Estados Unidos, tenho mais oportunidade de viajar, é dizer, viajar não só em São Paulo, mas em Minas Gerais. A próxima semana vou estar em Bahia, então dá para entender um pouco mais esses diferentes mundos, se pode dizer, do Brasil, diferentes experiências, culturas, dinâmicas políticas, não só políticas, mas economicamente e cultural também. Então, mas estou gostando. Eu sempre gostei de viajar, então para mim é uma experiência que agradeço muito a Deus que tenho essa oportunidade de conhecer um pouco mais o Brasil, as pessoas que são muito acolhedor, e faz essa mensagem, sabe? Legal. E vai virar Sorocabana agora? Nossa. Pode ser, não vou dizer que não, né? Sempre tem essa possibilidade no futuro. A vida é complicada, sabe? Não é uma linha reta, né? Cheio de curvas, cheio de curvas, surpresas, E agora vamos mudar um pouco de assunto. A gente estava conversando mais cedo, inclusive, sobre segurança pública. A gente estava falando, né? Até estava mostrando para você, o nosso deputado federal Kim Kataguiri fez uma lei, né, para endurecer aí a punição para pessoas que cometem furtos e roubos, né? Então aumentar aí a penalidade e tal, vamos dizer assim, endurecer a lei. E aí eu estava citando alguns exemplos, né, que foram positivos. Nós tivemos a cidade de Nova York, que você teve a política aí de tolerância zero, né, combatendo pequenos crimes com muito rigor, com uma penalidade forte, né, e conseguiu reduzir os índices criminais em Nova York. E também até citei para você também um exemplo com alguns indicadores, né, por exemplo, em El Salvador, eles também o presidente aumentou aí a penalidade, está fazendo um combate mais radical, e teve também grandes quedas nos índices criminais, principalmente na taxa de homicídio, né, que eu acho que o pior crime que pode ter matar uma pessoa, né, que é irreversível, diferente de um furto e tal. Às vezes, né, é absurdo, mas a pessoa consegue se recuperar, diferente de tirar uma vida. Tirou a vida, acabou ali, não tem o que fazer. Então, essas políticas que têm maior punição acabam diminuindo os índices criminais. E a gente estava até comentando, né? Eu até falei que a Califórnia, nos Estados Unidos, os Estados Unidos é conhecido por sempre ter um vigor de punição à criminalidade, mas a Califórnia, como é uma federação, cada estado diferente do Brasil, decide suas próprias leis. Acabou a partir de 2014, né? E aí em 2015 vai se consolidando isso, de você ter um afrouxamento nas leis, né? Vamos dizer assim, a Califórnia acabou se abrasileirando suas leis, né? Deixando elas mais brandas. E isso talvez, eu acredito, né, que tenha aumentado aí os índices criminais. O que você acha? Então, isso você pode dizer, não foi lei, mas foi mais um referendo. Né? Que passou em 2014 em Califórnia. O que acontece? Teve um descarceramento, vamos dizer assim, eles queriam diminuir a população carcerária. E parte disso foi uma lógica econômica. É dizer, o Califórnia, antes dessa lei que passou, o referendo que passou em 2014, tinha a população mais grande de presos de todos os estados dos Estados Unidos. E, infelizmente, era muito caro. Tem diferentes argumentos aí. O primeiro argumento que fizeram era que um preso custava mais manter preso que liberado.
Então, que tentaram fazer? Tentaram de fazer o referendo, a lógica, de sair ou liberar os presos que cometeram crimes que não eram violentos. Os furtos. Os furtos. O furto, só o pessoal tem. O furto é quando. A diferença do furto pro roubo. É. O roubo é quando você ameaça alguém e pega algo. Seja você ameaça a pessoa com uma arma, uma faca, né? Uma arma branca. Isso E o furto é aquele que você pega aquele objeto e foge com ele sem ameaçar a pessoa. Tipo, o que acontece muitas vezes. O cara vai lá no comércio, furta um objeto. Ou, por exemplo, quando a pessoa furta um veículo, né? Eu vou lá, o cara vai lá, quebra o vidro do carro e furta ali. Diferente do roubo que você ameaça a pessoa com uma arma e toma o carro dela. Então, o que acontecia? Era isso, queriam liberar essas pessoas por um argumento, lógica econômica, mas também uma lógica baseada em raça. Por quê? Porque a maioria dos presos no Califórnia são negros e latinos. Então, era tipo, vamos tentar liberar essas pessoas e tentar diminuir um pouco essa população nas cárceres de Califórnia. Só que o que aconteceu era que tinha uma boa intenção. O resultado foi muito ruim. Por quê? Porque junto com essa política, tem outra política dentro do mesmo referendo que aumentou o valor de, se pode dizer, as coisas que podem ser não roubadas, mas valores, se por exemplo, eu roubo alguma coisa. O valor do furto até de $900, que antes era $450, se não estou errado. Só que que aconteceu? A gente, mafiosa, se pode dizer, que olhou essa mudança, esse trocamento na lei e aproveitaram. É decir, começaram a fazer furtos, não só furtos individuais, mas furtos em grupos. Tem vídeos onde a gente chega, você pode dizer, um comercial e começa a roubar coisas de luxo, mas sempre baixo desse valor de $900. Por quê? Porque se você rouba menos desse valor de $900, tem uma consequência diferente judicial que se você rouba mais de $900. Então, para diminuir esse valor, o que acontece é que a gente rouba em grupos. Na verdade, deixou de ser crime e virou uma contravenção, né? Então, tipo, você tomou advertência se você for pego furtando menos de $900, né? $950. E hoje, eu acho que, não acredito que isso teve um reflexo negativo para a Califórnia, né, com o aumento da taxa de homicídio, taxa de vários crimes, né, na verdade. Inclusive, eu acho que isso está prejudicando a Califórnia. Por exemplo, muitas pessoas da Califórnia estão migrando para outros estados, né? Estados, inclusive, que eu acho que são... Por exemplo, a Califórnia é conhecida por ser um estado mais progressista. Estão migrando para estados, vamos dizer assim, conservadores como o Texas. Então, acho que é uma combinação dessa mudança de lei que... Melhor para o pessoal entender, né? Um estado de esquerda para um estado de direita. Que o pessoal... E o que aconteceu? Então, mudaram essa lei, mas não só por causa disso. Tem... Você pode dizer companhias, lojas que falam nisso, com certeza. Mas também, outra coisa que acho que é importante para nós que somos de Califórnia, trocar e diminuir o custo da vida lá no estado. Por quê? Porque Califórnia, de todos os estados dos Estados Unidos, tem o maior custo de vida. É decir, custa mais para aluguel, tem muito mais custo para comida, gasolina. Então não dá para fazer uma vida se você não está fazendo, você pode dizer, ganhando dinheiro de $100,000 e para arriba. Não dá para morar em Califórnia. Então, mas por exemplo, pegando um paralelo, por exemplo, a Califórnia, você tem ali o Vale do Silício, Hollywood, grandes
estruturas ali que eram conhecidas, né? Mas em Silicon Valley também, que temos tecnologia. sim, mas, por exemplo, você não acredita que, por exemplo, depois que os democratas, a esquerda assumiu, além dessas políticas na questão de segurança pública, que eu acho que foi desastrosa, eles também aumentaram muito o gasto público e aumentaram muito a carga tributária, né? E muitas empresas que nasceram no Vale do Silício, tem a ver ali com... acabaram migrando, né? Ou fugindo... por exemplo, a própria Microsoft saiu de lá. A gente está vendo várias empresas de tecnologia indo para Austin, Texas, e saindo de lá para fugir dessa alta carga tributária que eles têm. Tem isso, com certeza. Acho que também o custo da vida tem uma maior, se pode dizer, explicação. Por quê? Porque se você está tentando dar emprego às pessoas e não conseguem morar aí, ninguém vai querer trabalhar com, se pode dizer, Apple, Facebook. Se você não tem um salário para conseguir comprar um carro, não tem dinheiro para comprar uma casa, coisa assim, ninguém vai querer morar aí em Califórnia. Então, tem esse problema agora que de minha perspectiva, precisamos fazer um trocamento. E acho que é mais complicado, porque normalmente, que acho que é coisa mais diferente que no Brasil, lá nos Estados Unidos, normalmente tem dois partidos, democratas e republicanos. E então, normalmente diria às pessoas, bom, por que você não vota republicano? Porque o Partido Republicano agora não é o Partido Republicano de Ronald Reagan, que incluso foi governador da Califórnia antes de ser presidente dos Estados Unidos. Que normalmente sempre ficava com esse se pode dizer, sujeito da economia, tendo um custo de vida mais baixo, que sempre foi coisa que deu muito sucesso para o Partido Republicano. Agora é mais um partido, se pode dizer, nacionalista, e acho que foi causa de Trump isso. Então, você olha esses dois cenários, tem um partido que na verdade não tem essa pressão para fazer coisas diferentes. Por quê? Porque no outro lado tem gente nacionalista que não querem enfocar-se nas políticas econômicas que afeta a população de Califórnia. Então, estamos atrapalhados, se pode dizer de uma maneira, porque é isso. Mas tem o Partido Libertário, não tem lá? Então, tem outros partidos sim, mas acho que... Mas tem quadros bons dentro do Partido Republicano, né? Principalmente do Tim Pert ali, acho que tem uma galerinha, não sei. Não, é que tem galera... Não tô falando aquela galera... WASP, né? Anglo-saxão, racista, maluca. Tipo, mas Marjorie Taylor Greene, coisa assim, não. Estamos falando que, na verdade, tipo, tem uma pressão agora... A gente tá falando do Power Range, né? É assim que pronuncia o nome dele. Paul Ryan ou Rand Paul? Paul Ryan foi deputado congressista de Wisconsin, que tem essa mais vista libertário. Então. Mas também tem o Rand Paul, que acho que é o Rand Paul. Que é de Kentucky, coisa assim. Tem essas pessoas sim, mas na verdade, como estão ligados ao Partido Republicano, acho com a exceção com o Partido Libertário, não tem muita atração em Califórnia, se pode dizer. Então, é complicado quando você tem uma cultura só de dois partidos, que acho bem diferente que aqui no Brasil, que tem mais, não sei, 40. Tem muitos partidos. Sempre polarizando sempre também polarizando, dois lados, né? Pra ter um monte, mas acaba sempre... Mas o que acontece? Que as pessoas boas, se pode dizer, do Partido Republicano, que faz argumentos lógicos, tem políticas bem pensadas, coisas assim, não tem esse espaço agora, nesse momento, se pode dizer, no cenário nacional, se pode dizer, porque o Donald Trump está ficando com muita atenção. É uma lógica que mas agora, pensando em tipo de político, por exemplo, o Trump e o
o atual, agora deu um branco, agora o nome dele. Biden. O Biden. Joe Biden. John Biden. O John Biden, por exemplo, ele tem uma política bem mais progressista e tudo. Você não acha que isso enfraquece os Estados Unidos? Por exemplo, a Rússia, durante a questão do Trump, com todos os defeitos dele, né? Mas, por exemplo, a gente não teve a invasão da Rússia na Ucrânia, né? A ameaça iminente da China invadir Taiwan. Você não acha que esse tipo de política não enfraquece os Estados Unidos? Fora que eu acredito que como os Estados Unidos é mais federal, é um pouco diferente, federalista, né? Diferente do Brasil. Às vezes as políticas estaduais são predominantes à política nacional, vamos dizer assim, né? Principalmente nessa questão, e a gente vê isso na questão da Califórnia. Mas essas políticas progressistas, né, que a gente tem na Califórnia não vem destruindo a cultura, essa cultura americana. Inclusive, a gente tem um problema até que o Brasil está importando dos Estados Unidos, né, que a gente chama de cultura woke, né, que alguns chamam de marxismo cultural, que é questão de ideologia de gênero, linguagem neutra. Você não acha que isso é, inclusive, um risco? Porque, assim, as coisas estão sendo obrigadas, né, criando uma espécie de uma ditadura, a ditadura do cancelamento e tal. Você acha que isso não é um risco iminente à cultura ocidental? Do jeito que a gente conhece, de respeitar as liberdades individuais? Porque tá acontecendo ao contrário. A gente está sofrendo hoje como se fosse um nazismo da cultura woke, né? Quem pensa diferente é atacado, é cancelado. As empresas que pensam diferente são destruídas, né? Acho que tem muita essa política, mas acho que é importante lembrar que não faz muito tempo que tinha gente, que incluso eu, que não podia, é dizer, uma pessoa, latino, nos Estados Unidos, você pode dizer, em 1950, não tinha oportunidade para ir à universidade. Por quê? Porque tinha discriminação contra a gente de cor. É dizer... de Jim Crow, né? Jim Crow, coisas assim que sempre falam que afetou as pessoas negras, afro-americanas lá nos Estados Unidos, mas afetou os latinos também os asiáticos. Então, o que acontece? Que com essas mudanças dessas políticas de Jim Crow, começou mudando a demografia de muito da população dos Estados Unidos. É dizer, se você fala quantos latinos existiam na legislatura de Califórnia antes de 1900, acho que 94, coisa assim, não eram muitos. Mas o que aconteceu? O governador desse tempo passou uma legislação anti-imigrante que fez um efeito grande na mudança da política do estado de Califórnia. Por quê? Porque aí os afetados eram as pessoas latinas, inclusive meus pais foram afetados. Então tinha um movimento para tentar cambiar as coisas. Agora, acho que a diferença é que agora você não pode ter uma conversa com uma pessoa que não pensa igual. Acho que a crise, você pode dizer, de democracia agora, é que a democracia depende muito em falar e não sempre concordar com a pessoa que você está falando. Mas agora não pode. Esse tipo... em inglês falamos zero sum, é dizer, você está comigo ou está contra mim, é isso. Então, para mim, acho que também aqui no Brasil, mas para mim é coisa ruim para uma democracia como os Estados Unidos. Eu personalmente, da minha perspectiva, não necessariamente não acho que essa política de cancel culture é coisa boa. E, na verdade, eu falo para meus estudantes, porque dou aulas lá nos Estados Unidos, olha, somos uma democracia. E isso não é... Sempre falo para eles, que é uma democracia? Sim. É uma democracia, precisa falar com a gente e não sempre vai concordar com a gente. Então, acho que
esquecendo isso também é falta das aulas cívicas, nossa, porque... Mas, por exemplo, eu entendo, né, alguns traumas, né, por conta do racismo e tudo mais, por exemplo, mas você pega, por exemplo, a Flórida, né, tem os conservadores da Flórida, a maioria é tudo de origem latina, né, principalmente de origem cubana. Mas é importante lembrar que a história da comunidade cubana não é a mesma que a comunidade mexicana. São diferentes. A comunidade cubana conseguiu fazer o mesmo cidade com as mesmas lojas, empresas, coisas assim, coisa que não foi feita em Califórnia. Por quê? Eles tinham um dispositivo que facilitava a migração. Incluso se você vai para Miami agora, a maioria das pessoas estão falando espanhol. Não vai, tem coisas aí nas lojas que são anunciadas em espanhol, coisa que em Califórnia não aconteceu. Quando tentamos, é dizer, não eu, mas amizades, coisas assim, quando eram mais jovens, quando tentaram falar espanhol, foi discriminado. Tinha, por dizer, professores que diziam não pode falar espanhol. A Califórnia é um estado de origem mexicano, né? Tipo assim. Então, são histórias diferentes que causam uma política diferente. Tem muito, você pode dizer, movimento para tentar reconhecer as contribuições da nossa comunidade dentro da Califórnia, coisa que não vou dizer que não existia em Florida, mas é uma dinâmica diferente que dá uma lógica que não precisamos desse tipo de política, porque aqui em Florida conseguimos fazer nossas empresas, tem uma aceitança isso de falamento de espanhol, podiam fazer esses mesmos... Mas assim, por exemplo, uma coisa que até que não tem nada a ver com o Brasil acabou importando algumas coisas que eu acho muito ruim, né? Por exemplo, a questão do Malcolm X. Nós tínhamos dois tipos de... Vamos pegar o Malcolm X e o Martin Luther King, né? O Martin Luther King, ele tinha uma visão de igualdade entre as pessoas, né? Ele queria que todos fossem tratados iguais e que as pessoas vivessem juntos. Eu acho que isso é um ponto fundamental. E você tinha o Malcolm X, que tinha uma visão marxista, comunista, separatista e até mesmo eugenista racial, porque o Malcolm X tem vários depoimentos, falas dele extremamente racistas, né? Atacando, por exemplo, a mixigenação, ele atacando as pessoas, não, uma pessoa da comunidade negra casar com uma pessoa da comunidade... Fora que nos Estados Unidos é muito... É diferente do Brasil quando a gente fala negro, branco, porque o Brasil, eu acredito que nunca existiu essa questão assim, todo mundo, né? Lá, por exemplo, existe a pessoa que for lá, sei lá, branca de origem italiana era mal vista pelos anglo-saxãos, né? Ou até mesmo um cara que era da comunidade descendente de origem católica irlandesa também era mal visto, né? A gente tem até o filme lá, Gangues de Nova York, que mostra um pouco desses conflitos. Mas você não acha que, por exemplo, os Estados Unidos, que sempre foi um exemplo de tipo, combater o comunismo, mas tinha a essência, né, do próprio Estados Unidos, né, de você ter esses valores vamos dizer assim, do liberalismo, né? O Benjamin Franklin, o Washington, né, mais tarde depois o Abraham Lincoln, deles defenderam, por exemplo, a questão da igualdade, no sentido, né, de todos serem tratados iguais, todos terem respeito à tolerância religiosa, etc., né? Mas aí você vem uma cultura marxista que promove, por exemplo, a luta de classes, que é algo que a todo instante fica, em vez de promover, tentar promover igualdade, não, fica tentando fomentar conflitos entre, tipo, eles contra nós, né, criando, pegando recortes, minorias e tentando criar problemas, né, problematizar. A gente está vendo isso, por exemplo, com a questão dos esportes, né, a gente pega uma atleta... pega, por exemplo, uma pessoa trans e quer colocar uma competição feminina, que é completamente desigual por uma questão biológica, né? Não tô falando, não vou entrar, mas é injusto, por exemplo, uma lutadora feminina, uma mulher, né, contra um trans, né, que tem
um biotipo, uma questão genética favorável a ela, por conta do testosterona. Testosterona. Isso. E então você tem você não acha que isso é meio bizarro o que está acontecendo? Então, falou muitas coisas, então eu vou tentar lembrar tudo o que você falou. Então, o caso de Martin Luther King e Malcolm X eu acho interessante, porque sempre tem essa comparação entre as políticas. E sempre é coisa que gosto de falar com meus estudantes, porque aí tem uma pergunta de que é uma boa política para mudar as coisas, né? Então, para muitos, sempre falando, Martin Luther King, mas e por quê? Porque foi feita uma maneira pacificamente e não tinha violência. Olha, violência que foi cometida pelas mesmas pessoas que estavam ao lado de Martin Luther King, porque violência se tinha. A reação de gente quando chegavam às lojas, aos negócios onde não podiam estar os negros, tinha essa violência das pessoas fazendo reação à presença das pessoas negras nessas lojas. Mas eu acho que ele até pela afirmação dele, ele usou o princípio cristão, né? Ele deu a outra face, né? Quando você toma um tapa, Jesus Cristo ensina você a dar outra face. Eu acho que ele foi nessa questão de construção. De igualdade, de amor. E assim, lembrando que tiveram pessoas brancas que apoiaram Martin Luther King e sabiam dessa importância da igualdade, né? O próprio... E o mais engraçado, né? Porque se a gente for olhar na história americana, os democratas defendiam a escravidão, os democratas deram origem, por exemplo, a Ku Klux Klan, né? E os republicanos, né? Era o partido de Lincoln que liberaram os escravos. Porque você tinha a questão do conservadorismo de verdade, do Burke, a questão de você preservar instituições, a questão de você saber a importância do capitalismo, do empreendedorismo, né? E muitas vezes... Só que há que esclarecer esse momento que tinha, se pode dizer, uma mudança nos crianças dos partidos, mais ou menos durante o mandato do presidente Nixon. Mais ou menos foi isso. Depois do John Kennedy, né? Foi morto, ele entrou. Aí teve o escândalo lá. Com Nixon, com Watergate, Mas já para esse mandato, já começamos a olhar essa mudança, trocamento de crianças não crianças, mas o que a gente acreditava que eram as políticas entre os partido republicano e o Partido Democrata. É decir, cambiaram, se pode dizer. Por quê? Porque com o presidente Lyndon B. Johnson, tinha muitas políticas que ajudavam as comunidades negras a poder votar, porque não tinha, em teoria, tinham esse direito de votar, mas na verdade não, porque tinha impostos que precisavam pagar, que incluso não cobravam para a gente branca. Os negros que precisavam fazer exames, provas, se pode dizer, precisavam pagar imposto para votar, coisa que não acontecia com a comunidade branca. Então, quando o presidente Johnson começou a passar legislação para ajudar, tem esse direito a voto, tem gente que se identificavam como democrata no Sul que não concordavam com essas políticas. Então, o que aconteceu? Essas pessoas começaram a mudar para o lado republicano. E a gente que era o Partido Republicano, que normalmente era das pessoas no norte, se pode dizer New England, coisa assim, gostavam dessas políticas de Johnson. Então eles começaram a mudar para o Partido Democrata. Então tem uma inversão aí das partidos, se pode dizer, e a base de cada partido. Mas uma coisa é essa política de igualdade e tal, que é uma essência dos Estados Unidos, se a gente for olhar desde a origem. Com certeza. Que é uma origem liberal, né? Agora, o que eu acho que é um... Só para esclarecer também que dentro dessa lógica de igualdade, a comparação ao Brasil, nós, acho que dos 80, os Estados Unidos não tem essa política de quotas que vocês têm aqui no Brasil para as universidades. Não tem lá. Você pode... tem casos complicados, mas você pode considerar raça
ante pouco, que foi um caso aí na Corte Suprema, para fazer uma decisão, para deixar entrar uma pessoa, se pode dizer, latina, negro, coisa assim, até pouco, que trocaram com Você não acha que não é... Uma coisa é uma cota social, vamos dizer assim. A pessoa é pobre, seja negra, seja qualquer origem que for. É uma coisa. Mas quando você coloca uma cota racial, você não está criando uma separação, porque você está olhando quem é quem, como os nazistas faziam para separar, você é fulano, você não acha que isso é ruim? Porque a partir do momento que você cria... E assim, o Brasil, eu acho que é pior ainda a questão de cota, porque... Diferente dos Estados Unidos, que você tem essa questão de eugenia racial de verdade, né? Porque o Brasil... pode falar, mas tiveram lei de eugenia racial no Brasil. Isso é bizarro pro Brasil, porque se você pegar todos os brasileiros, é tudo mestiço, tem sangue. O brasileiro nunca viu essa questão assim, né? Tô aqui, apesar de eu ser branco, de olho... Claro, eu tenho descendência negra, tenho descendência cigana, tenho descendência portuguesa, tenho descendência italiana, então, né, eu tenho essa questão mista, como todo latino-americano, né? É muito diferente essa questão no Brasil. E assim, quando a gente olha, até mesmo para essas questões, o próprio português, o tipo de colonizador é diferente, né? Eu acredito que o próprio português ele era mais cosmopolita, né? E você tem a formação do povo português ali, uma mistura de romano com povos celtas, depois a invasão dos germânicos, depois a invasão dos mouros, e já vinha essa questão de povos completamente diferentes. E aí os portugueses, quando chegaram aqui, eles casavam com as indígenas. À toa que quando chegou a primeira mulher branca no Brasil, já tinha um monte de gente, inclusive os próprios bandeirantes, né, que o pessoal fica querendo atacar, eles eram caboclos, né, mestiços entre europeus e indígenas, e também às vezes negros também que vinham e acabava tudo se mixigenando ali. E inclusive você pega a própria história do Brasil, você vai ver barão, negro, né? Você vai pegar o Machado de Assis era mulato, que é um dos maiores escritores brasileiros. Você vai pegar o Aleijadinho, que é um dos maiores artistas, era também mulato. Você vai pegar o maior traficante negreiro do Brasil, que era Xavier alguma coisa, eu esqueci o nome dele. Ele era mulato, né? Inclusive casou com uma princesa africana, né? Então assim, são cenários bem diferentes, né? E a gente até aprende algumas coisas na escola de maneira errada, e principalmente no Brasil eu acho muito que a esquerda gosta de fomentar, como se os europeus fossem lá e capturassem os negros e tal, sendo que teve uma elite africana que se beneficiou com a escravidão. Por exemplo, o rei do Congo trocava cartas com o rei de Portugal, e a família dele, do rei do Congo, ia lá em Portugal estudar e mandava, e assim, inclusive quando o Brasil acaba com por pressão dos britânicos e tudo mais, acaba com o tráfico negreiro, essa importação de pessoas da África, né, essa coisa bizarra e absurda, o monarca africano fica extremamente irritado, falando que acabaram com a riqueza africana, etc. Sendo que é um absurdo. Inclusive, você oficialmente tinha países da África até 1970 oficialmente, né, com a escravidão. E até hoje existe a escravidão, né, sempre. Assim, no mundo, mas na África existe daqueles moldes antigos, né? A gente tem a escravidão nos Estados Unidos, na América Latina, aqui, vamos dizer assim, uma escravidão moderna, que normalmente traz principalmente um migrante. Por exemplo, no Brasil pega um boliviano lá e o cara entra numa dívida e tal. Então,
Mas aquele Abusam molde... de gente em estado de vulnerabilidade, você pode dizer. Isso. É. Então, que tem uma característica diferente. E na África ainda você acha essa característica. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Essa questão da esquerda de sempre querer promover lutas de classe e dela pegar ignorar esses fatores históricos. Por exemplo, as pessoas não falam que houve captura de europeus do século XVII até o século XIX por piratas africanos. Né? Os piratas do norte da África invadiam a Itália, até mesmo a Grã-Bretanha, mas principalmente os países do Mediterrâneo, Portugal, Espanha, Itália, ali capturavam pessoas, né, e vendiam como escravos, né, no norte da África e em outros lugares do mundo, principalmente mulheres que eram claras como escrava sexual, né? Você também, isso a gente está falando do norte da África, né, e ignora esse fator aí. Que tem até um livro de um autor, acho que americano, que fala, deve ser Ouro Branco, né? E ainda você teve a escravidão. Esse eu tô falando dos piratas do norte da África. Ainda você teve também e assim, quem acabou inclusive com essas capturas foi o próprio Estados Unidos. O primeiro conflito externo dos Estados Unidos foi porque piratas do norte da África capturaram marinheiros americanos e tal. Eles foram lá libertar e ainda a gente também teve ainda outro problema ainda falando dessa questão. Por exemplo, durante a época napoleônica, 50 mil cristãos capturados na Europa foram usados escravos para construir um dos maiores palacetes ali no século XVIII, ali, né, entre o século XVIII e século XIX, acho que século XIX e... século XIX. Entre século XVIII e século XIX foram capturados. Um sultão ali em Marrocos ali capturou uma galera e então assim ninguém. Mas acho que é importante também dizer que a escravidão pode existir em diferentes maneiras e que existia em diferentes sistemas. Claro. Incluso mesmo os Estados Unidos tinha uma lógica aí política, social, economicamente. Estou dizendo isso para dizer, temos que escravidão, mas a escravidão pode existir em diferentes formas que acho que tem feito até agora, sabe? Então, não estou dizendo que não tinha escravos em outras partes do mundo, certo? Mas eu digo assim, eu não digo essa questão, né? Eu digo, o problema é que a esquerda quer criar a luta de classes, né? Porque eu acredito muito que com a queda do Muro de Berlim, né? Eu chamo até órfãos do Muro de Berlim, que é essa esquerda e tal, eles partiram dessa questão. Antigamente essa luta de socialismo contra o capitalismo. O socialismo ruiu porque ele é condenado ao fracasso, né, da questão econômica. E eles migraram as pautas deles nos anos 90. Eles saíram dessa pauta econômica do operário contra o patrão e começaram a entrar em pautas, por exemplo, questões ambientais, né, em questões de minorias, sendo que, se a gente pega durante o século XX, a esquerda foi extremamente racista, perseguia, por exemplo, em Cuba, Fidel Castro, ele, além de perseguir gays, né, homossexuais, muitos quais fugiram, inclusive, para os Estados Unidos, tirando a Igreja Católica, que nos anos 90, com a intervenção do João Paulo II, né, melhorou a relação dos católicos dentro de Cuba. Até hoje, por exemplo, Testemunhas de Jeová e religiões de matriz africana são mandados para campo de concentração, né, em Cuba. E fora isso também, a gente não vê muitas falas, né, mas, por exemplo, a esquerda pouco fala, por exemplo, da perseguição na China da etnia Han contra as outras etnias, né? E a perseguição contra, por exemplo, contra a minoria muçulmana, contra cristãos, né? Contra os tibetanos, né? Então, não se fala isso, né? Então, eu vejo muitas vezes dentro de uma democracia legítima que várias falas absurdas, né? E isso como já falamos em outras ocasiões, que isso é produto da democracia, sabe? Mas acho que é uma diferença
ouvir esses tipos de perspectivas, já se pode dizer malucos ou não, mas tem uma diferença disso e aceitar as instituições, as regras da democracia que dá estabilidade dentro de uma democracia, sabe? Sim, Então, não, mas até porque eu tenho eu sou, né, tenho essa ligação com o liberalismo, com o conservadorismo, né? Penso e tem como mantra, né? Posso não concordar em nada com o que você está dizendo, mas eu vou lutar até a morte pro seu direito de dizer. E esse é um pilar de uma democracia que foi criada dentro do liberalismo. Só que os marxistas não entendem isso. Para eles, a verdade deles é absoluta. Tô aqui, se a gente olhar para a própria origem do fascismo, ela tá ligada, é um braço do socialismo, né? O próprio Mussolini fazia parte do Partido Socialista Italiano, né? Só que aí você tem essas acusações. Quando você é liberal, por exemplo, ou conservador, dentro de defender as instituições, eles te atacam como fascista. Sendo que a pessoa que não aceita aquela opinião divergente e quer silenciar a outra, principalmente através da violência, eu acredito que ela é a fascista de verdade, né? Tô aqui tem até uma fala, o pessoal gosta de remeter muito ao Churchill, né? Que os fascistas do futuro chamarão os outros de fascistas. Então, então, assim, eu acredito muito nessas questões. Inclusive, eu gosto de fazer algumas observações, né, da facilidade que o comunismo tem com o próprio nazismo. Não sei se você conhece uma ideologia chamada nacional-bolchevismo. Né? Ela surge na Rússia. O símbolo é o símbolo comunista, lá a foice e o martelo, só que no formato de uma suástica. Né? E essa ideia, o Putin tem um certo fascínio pelo nacional-bolchevismo. Né? Então você vê essa ligação dessas pessoas que defenderam aí a União Soviética, né? Muitos deles são pessoas que vieram dessa ideologia de União Soviética para o nacional-bolchevismo, que é literalmente a fusão do nazismo com o comunismo. Então, você vê como que essa ideologia é muito parecida. Aí eu acho engraçado isso, porque durante a Guerra Mundial II tinha isso, que a Alemanha era inimigo da mesma Rússia, que era comunista e a Alemanha era nazista, não? E agora, se você se entende bem o vereador, tem essa combinação. Mas aí a gente também está esquecendo da aliança nazista e comunista. Os nazistas e os comunistas, eles fizeram o pacto... o Warsaw Pact, acho não. Como que é? Molotov, né? Não, como que é? Não. É um pacto entre os nazistas e os comunistas, não só para invadirem a Polônia. E assim, o que dizia o tratado, basicamente? Além dessa questão deles não se agredirem, mas também de cooperação militar e econômica. Então, os comunistas e os nazistas invadiram a Polônia, invadiram a Finlândia, né? Os comunistas... Inclusive, você tem um sniper conhecido em português como Morte Branca, que foi um herói finlandês que matou tanto comunista como nazista, que tentaram acabar invadir seu país, né? Que era uma democracia, né? A Finlândia, Então você teve ali essa invasão dos comunistas e dos fascistas. E essa cooperação, inclusive, quando você tem a Operação Barbarossa, que os nazistas invadem a União Soviética, eles foram pegos de surpresa, porque o Hitler violou o acordo que eles têm, mas teve um tratado de cooperação entre o Stalin e Hitler, né? Sem falar que Stalin perseguiu os judeus, Stalin era antissemita, né? E fora isso também, além dessas problemáticas todas, uma outra coisa também que eu gosto de analisar, né? Muitos nazistas alemães, depois que a Alemanha estrega, viram comunistas e comunista louco, começa a matar a turma também e tal. E além disso também, agora olhando para um recorte
da Alemanha Ocidental, né? Eu quero falar em português é conhecido como uma fração do Exército Vermelho, que era um grupo terrorista que operava na parte ocidental, que era capitalista e uma democracia de verdade na Alemanha Ocidental. Um grupo terrorista financiado pela União Soviética, né? Pela KGB, por essas operações esquisitas. O que era isso? Era um grupo terrorista, como assim teve no Brasil, que fazia assalto a banco, etc., né? Queria implantar o comunismo na Alemanha Ocidental. E o que é engraçado, que um desses membros dessa organização criminosa, um advogado, né, que acabou sendo preso, esse indivíduo posteriormente se converte ao nazismo. Né? E hoje esse cara que fez parte da fração do Exército Vermelho, desse grupo terrorista alemão, né? Acho que é RAF, se não me engano, a sigla em alemão. Esse indivíduo que foi ali umas grandes lideranças desse grupo terrorista comunista, virou nazista. Então eu acredito que essa ideologia do nazismo e do comunismo são muito próximas, são faces da mesma moeda, que é o socialismo. Né? Eu vejo a única diferença do socialismo marxista, do socialismo fascista ou nazismo, que é a questão vamos dizer assim, do corporativismo. Né? E aí você vê eles dando mão de. Eles são tão iguais nessa questão do nacional-bolchevismo, que poucas pessoas sabem. Não, isso. Acho que em certas coisas eu concordo, mas que coisa que, voltando um pouco mais ao que estamos falando, tem que ver muito com o extremismo. É dizer, o populismo, né? Quando você está falando nos extremos, sempre vai errar. É dizer, para resolver os problemas, já sejam econômicos, culturais, políticas, eu acho que precisa fazer dentro da lógica da democracia, tem esses argumentos que não essa retórica, se pode dizer, do mesmo populismo, do comunismo, o nazismo, que precisa criar e você vê na América Latina, inimigo, que é inimigo muito comum. Na América Latina é comum essas ideias, né? Você pega o peronismo na Argentina, o Brasil, por exemplo, o chavismo, o varguismo, né, que é o getulismo, né, varguismo, mas que o Pinochet, mas por exemplo, é até interessante, por exemplo, o Getúlio Vargas, ele implementou aqui a CLT, que é uma cópia da Carta de Lavoro de Mussolini, e que a esquerda defende muito. Inclusive também outra coisa que vale a lembrar, que nós tivemos a Revolução 32, onde não os paulistas, mas os brasileiros, né, que eu mesmo sou filho de mineiro e tal, mas você teve um movimento de São Paulo defendendo a Constituição, né, o movimento constitucionalista, as pessoas queriam uma democracia de verdade. E o Vargas, né, o getulismo, ele usou inclusive do Partido Popular Paulista, que era um partido de esquerda ligado até o Carlos Prestes, para atacar os estudantes paulistas que pediam Constituição. Né? Então você vê essas ideias, né, comunistas, fascistas, né, elas sempre acabam, como você colocou, dentro da linha do populismo, sempre estão juntas, né, porque elas são faces da mesma moeda. Por mais que uma hora ou outra elas se estranhem, acaba sendo a mesma política, né? Tem a mesma raiz ideológica, diferente, por exemplo, do liberalismo e do conservadorismo, que tem um pilar muito mais fortalecido na democracia, no respeito às liberdades individuais e também no capitalismo. Como que faz para tu acompanhar seu trabalho aí na... Não, foi muito legal. Agradeço muito a oportunidade de ficar aqui não só com você, mas com sua equipe, dentro do escritório aqui na Câmara Municipal de Sorocaba. Agradeço muito o seu tempo, suas aprendizagens, coisas assim que ajudam muito a entender um pouco mais sobre o Brasil e mais especificamente aqui em Sorocaba. Então, agradeço muito. Não, eu que agradeço, meu irmão. Fico honrado, né? E o pessoal que quiser acompanhar seu trabalho... como que o pessoal te procura no Instagram ou e-mail ou um site que você poste os artigos e tal? Então, a gente, se tem interesse, pode seguir no Instagram, que meu nome de usuário é ASMartin01
3. Ou podem pesquisar Adam Martinez. Acho que não existem muitas essas pessoas com esse tipo de nome, acho. Obrigado, meu irmão Adam. É isso aí, galera.